A vaca foi pro brejo e atolou na esteira desse ninho rock and roll. E a velha limusine da canção virou lambreta de segunda mão. Rebeldes recatados do futuro, estrelas de um passado avant-garde, bizarras novas caras de um Brasil pós-guerra, de métrica informática, BND, vamos passar um bom verão em Calcutá, ao som do mar. Come on, baby, neighbor, tudo vai dar. Um bom verão em Calcutá, vamos casar por lá. Horas 40 minutos, verão em Calcutá com Ney Lisboa. Eu não sei quem fez a seleção, se foi Rafa ou Érica, mas é pra diminuir o peso, né, Rafa, as músicas hoje. Ritmo LOL. Que bom, hoje. Que bom. A gente precisa, né, pra que ninguém farte. Tem dia que eu me acordo meio rock and roll, tem dia que eu me acordo mais Ney Lisboa, coisa vai assim. Tá certo. Então tá, falávamos ali no intervalo, antes de entrar no intervalo, sobre os elementos atuais que nos levam a enxergar o estado de exceção e, sim, podemos dizer que elementos presentes de um sistema ditatorial, certo? Exato. Falamos agora no intervalo sobre várias coisas. Não quero bagunçar a condução do teu raciocínio. Não sei se podemos trazer, sim, a influência externa para dentro do Brasil nesse golpe. Né? Penso que a gente precisa sempre reafirmar, né? E as pessoas andam muito cansadas, andam muito preocupadas, as que enxergam, né, o golpe, e as que não enxergam o golpe ainda assim sentem o golpe. Né? Enfim, o dinheiro do mês que dava para tanto, dá para muito menos. Né? E por aí vai. Então, vários direitos sendo retirados, as pessoas sentem, por mais que possam não compreender o que está acontecendo. E ficam perguntando quando é que isso vai acabar. Aí a gente falava sobre isso agora, né, Hector? Sim. Não se sabe, e aquilo que tu trouxe de estamos vivenciando agora, então há, sim, sempre a possibilidade da gente errar na análise da conjuntura. Tá? Mas temos várias ameaças aí de, sim, a possibilidade de não acontecer o processo eleitoral 2018, né? Dependendo do que pode estar presente na conjuntura nas vésperas. Sempre é uma resistência, né, a pensar essa possibilidade. Eu particularmente resisti muito, mas hoje eu vejo que há uma flagrante possibilidade de... Vejam, a gente está pensando num contexto em que nós podemos adequar pessoas, projetos, alinhamentos do ponto de vista político, sim, com um projeto dentro de uma eleição. Trocando em miúdos, se não for eleito aquele que eu gostaria que fosse eleito para determinados interesses, uma elite brasileira, e dentro dessa elite colocar os militares, enfim, as Forças Armadas, a influência dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou do grande capital estadunidense aqui no Brasil, sim, é possível hoje modificar o jogo. A gente está vivendo um momento, volto a repetir, e traduzindo melhor assim, do juridiquês para o português, em que as regras e o jogo está sendo alterado a todo momento. Esse é o problema. Quando se fragiliza a democracia, as regras do jogo na democracia, elas são dadas antes do jogo. Sim. Nós vivenciamos o jogo democrático com regras.
que nos dão segurança do que pode ou não pode fazer. Claro. No momento em que a gente altera as regras durante o jogo e mais referenda, porque isso é o que o Supremo de fato tem feito, essas regras, essa alteração de regras durante o jogo é referendada pelos poderes da República. O que é possível, difícil dizer. A certeza que nós temos é a excepcionalidade. O que se pode trazer essa excepcionalidade? Instabilidade. Nós falávamos da influência externa. E fazendo um paralelo, em 1964, nós tínhamos uma divisão, de fato, de forças no Brasil importante, dentro do governo do João Goulart, quanto os militares que estavam insatisfeitos, junto com parte da elite brasileira, alguns estados, Minas Gerais, acho Magalhães Pinto, Adhemar de Barros em São Paulo, muito insatisfeitos com a condução do governo. Então, a gente está falando da movimentação econômica do Brasil que se dá no Sudeste. Sim. Então, por isso a insatisfação centralizada em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que era o Carlos Lacerda na Guanabara. Sim. Então, esses 3 governadores insatisfeitos, aliados com os militares, apoiaram, deram sustentação para um golpe. Do outro lado, o Jango tinha alguns militares, eu falo do alto oficialato, que também o apoiavam, que alguns se afastaram. Ele também não guiou, não tentou, pelo menos o que chega de informação a nós, não tentou de alguma maneira conduzir isso. Mas, vejam, dentro dessa salada de frutas que ocorre no Brasil, pense no território brasileiro, a despeito disso, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos o presidente Lyndon Johnson, que mantém aberto uma operação chamada Brother Sam. Que essa operação visava o quê? Olha, independente do que está ocorrendo no Brasil, chega esquerda ou direita, nós temos que garantir que a direita esteja no poder. Ou melhor, que as forças que estejam alinhadas conosco estejam no poder. Não foi uma tentativa. O golpe militar no Brasil, 64, começou antes. Foram 3 tentativas de golpe, né? De pegar 54 com Getúlio Vargas, depois 61, quando o Jânio Quadros renuncia. Então nós tivemos... E a terceira, que aí sim restou... Deus, funcionou, né? E nós temos o golpe em 64. Então foram 3 tentativas, todas apoiadas. E o que tem de diferente? O Brasil estava num momento político de não alinhamento com os Estados Unidos. E não era isso que os Estados Unidos entendia, que o Estado compreendia, e criou uma operação que já começara antes com o Kennedy, chamado Brother Sam, que mandava uma frota, um porta-aviões para o litoral brasileiro. Bom, esse porta-aviões ele não chegou em águas brasileiras, não chegou, mas estava preparado. O Exército isso tem tudo documentação. Não à toa que para o Brasil vem um embaixador acadêmico, inclusive, que falava e compreende a língua portuguesa, que é o Lincoln Gordon, que passa a prestar essas informações diretamente ao Lyndon Johnson, que era o presidente estadunidense. Sim. Então, o que eu estou falando tudo isso? Para perceber que sempre há, estrategicamente, nós podemos pensar nas fronteiras brasileiras, nós podemos pensar na questão energética, que aí nós podemos englobar na questão energética Brasil, Síria, a Venezuela, né, que é a questão de o quanto circula o petróleo para chegar aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, sua forma de consumo, produção, está acabando com as reservas naturais de petróleo. Sim. E encurtar um caminho de trazer reservas a baixo custo para os Estados Unidos é muito importante. Isso é só um dos aspectos que eu estou falando aqui. E não é novidade isso. Basta conhecer um pouquinho da própria história do petróleo, da disputa que foi pelo petróleo, vai perceber que a questão, a estratégia de ter caminhos mais curtos para diminuir custos, para gerar maior riqueza para o Estado, digo, para os empresários, sempre foi algo pensado. Então, um dos aspectos. Assim. Não, entrando nessa questão do petróleo, especificamente, e aí ao longo do curso do golpe, nós vimos primeiro uma demonização da Petrobras, a necessidade de bater e tirar créditos, né, da Petrobras,
a mudança no que se tinha proposto para royalties do petróleo, para prioridade, ou enfim, condução, né, tanto da venda quanto da exploração do petróleo no Brasil, que era, em sua grandíssima maioria, da Petrobras, hoje em dia já está, obviamente, mudando, porque a Petrobras está, de fato, descredibilizada. Né? Vejam, entregue para fora. A deflagração pública da Operação Lava Jato levou assim, a cair a 1/4 do valor as ações da Petrobras. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Petrobras estrategicamente é importante para o Brasil. É a maior empresa estatal, então, do que gera, inclusive no campo da pesquisa. O maior número de patentes que nós temos no Brasil não são produzidos dentro das universidades, é dentro da Petrobras. Então, imaginem o que representa essa empresa para o Brasil. Então, o que ela significa internacionalmente, essa empresa também. Então, caíram as ações. Nunca não se tem, na história, referência de uma ação penal em que é encabeçada por um juiz, que age como, no caso, é um inquisidor também, ele age como Ministério Público, e não haveria como fazer essa ação penal se não houvesse uma relação íntima, vamos dizer assim, entre Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário, especificamente a 13ª Vara Federal de Curitiba. Então não seria possível em que um juiz singular, ele simplesmente desmonta a maior empresa que o Brasil tem. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão envolvidas em casos de corrupção não tenham que ser punidas. Mas é dever do nosso judiciário, do nosso Poder Executivo e Legislativo, preservar essa empresa, porque ela é estratégica para o Brasil. Não existe na história referência em que o Estado, porque o Poder Judiciário é um poder do Estado, trabalhe para desmontar uma empresa, para botar a bancarrota. Aí o que acontece? Muda o governo, se muda a direção da Petrobras, se coloca lá o Pedro Parente, figura conhecida dos governos neoliberais no Brasil, e o que vai fazer? Vai levar os campos do pré-sal a leilão, a preço de banana. Ou seja, muito barato, muito baixo. Empresa totalmente desvalorizada. É o sucateamento de uma empresa que é estratégica. A Petrobras coloca o Brasil no cenário internacional na condição de jogador, de player. Quando nós fazemos isso, o Brasil se torna insignificante na atuação dentro da política, no campo, no sistema internacional, por meio da sua política externa. Então, trazendo para aquilo que a gente vinha dizendo, tanto a influência dos Estados Unidos, de poderes externos, né, internacionais, para dentro do país no momento do golpe, sim, não é delírio, não é alucinação dizer que no momento em que o Brasil... A gente vivia uma crise mundial, né? E a Dilma trouxe isso no discurso aquele que comentei aqui, que vivíamos um momento de uma crise econômica mundial, sim, que atingiu inclusive Estados Unidos em um dado momento, né? Tivemos depois aí os países em desenvolvimento atingidos. Eu lembro que ela citou Rússia, citou, enfim, vários países que foram atingidos, assim como o Brasil. Então, um país em desenvolvimento, ainda que no momento de crise, né, com uma empresa como a Petrobras forte no sistema financeiro mundial, incomoda o grande capital, e o símbolo do grande capital é os Estados Unidos. Sem dúvida. Né? Então, o que se faz, né, para sugar esse poder econômico? A gente contribui no golpe. Exato. Então é isso, as pessoas precisam, né, Hector, enxergar isso. Sem dúvida. Às vezes o que fica, às vezes, as pessoas pensando, e que talvez arrisco a dizer que não é condizente com a realidade, é que é assim, bom, então o cara está falando isso, está dizendo que os Estados Unidos deu golpe. Nos Estados Unidos não deu golpe nenhum. Agora é um grande colaborador para regimes instáveis. É do interesse do capital do norte que nós tenhamos regimes estáveis. Lucrativo, né? Exato. Então, por quê? Enfim, como o Rafa disse, porque é lucrativo. Então, não é que os Estados Unidos deu o golpe de 64, tá dando um golpe agora. Não, mas está apoiando. Está apoiando. Só para lembrar... acompanhando. Só para lembrar
Como é que se posicionou os Estados Unidos com o governo Temer? Vai reconhecer o governo. A chefia de Estado, lá em 64, no dia 2 de abril, imagina na madrugada, entre o dia 1º e o dia 2, o Lyndon Johnson já tinha emitido uma nota reconhecendo o novo governo, que era do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, que foi, durante a madrugada, uma pessoa sem moral alguma para ocupar um cargo de presidente da República, extremamente fragilizado. Nem os americanos, segundo os documentos depois revelados lá pela instituição do Lyndon Johnson e pelos documentos foram abertos, se tornaram públicos da CIA, nem eles confiavam muito nessa figura, é empossado e reconhece. O único detalhe que foi modificado, segundo o próprio embaixador que está dos Estados Unidos no Brasil, é que se falava, reconhecia o governo segundo a ordem constitucional. Ele disse, bom, a gente não pode arriscar tanto em dizer que é isso, né? Vamos só tirar essa parte. Reconhece o novo governo. Então, é claro que há uma colaboração, porque há interesse. Por detrás disso tudo, nós temos um grande sistema, uma forma, um modo de produção econômica que se alimenta disso. E qualquer semelhança com essa realidade já vivida não é mera coincidência. Não, de jeito nenhum. Porque sim, a figura que nós temos hoje, após o golpe, na presidência também é uma figura fragilizada. Penso que o maior número de rejeição, o maior índice de rejeição em pesquisas aí pela população, também percebe-se que até quem o apoia faz isso com desconforto, né, com medo, porque realmente é uma figura fragilizada também, que falando aqui de Michel Temer. Pensando nos diversos golpes, né, como tu dizias, que a gente já teve no Brasil e em diversos outros lugares, e a fragilidade dos regimes, tu começa a perceber que, na verdade, o que há é um aproveitamento né, de crises econômicas que são inerentes ao próprio sistema capitalista, na forma como ele funciona. Né? Tu tem ali aquela questão da teoria dos ciclos de Kondratiev, que fala justamente da derrocada do capitalismo em períodos específicos, né, cíclicos aí, acho que é em torno de 20 anos ou coisa parecida que ele traz. E se tu for parar a pensar, os diversos golpes que a gente teve, quase todos eles aconteceram em períodos de crise mundial, né? Pega lá a quebra da Bolsa de 29, né? Que tu teve fortíssima lá e que influenciou uma quebra de regime em diversos outros países, inclusive nós tivemos a Revolução de 30 aqui. Tu pegas aí, mesma coisa, vamos descendo ali até 84, uma mudança aqui de regime no Brasil, depois 60 e poucos, e assim a gente vai, descendo, sempre em momentos de crise econômica, de regimes instáveis, né? De economia instável, né? Rafa, em 64, para você ter uma ideia, a inflação beirava a casa dos 75% ao ano. Então nós vivíamos um problema econômico. Com certeza. Então o discurso é muito parecido. Sim. A saída dos militares do poder também vai estar ligada à decaída do poderio econômico no Brasil. Eles saem de cena exatamente quando não tem aquele crescimento a 10% que teve no início da década de 70. Sim. Caiu o otimismo, saem também de novo de cena. Vejam, claro, é planejado e gestado pelos próprios generais. Mas sempre esses processos cíclicos de crise econômica geram estabilidade. Uma democracia que já é fragilizada na sua formação. Do Estado que se forma um Estado central. Com certeza. Depois se passa do Estado central a uma união, uma pretensa república, de forma autoritária. Ironicamente, num período de maior popularidade do nosso monarca. Não que eu esteja defendendo a democracia, da monarquia. Mas pelo contrário. Acredito que não. Não. Mas só para vocês verem. Aí dois também militares, né? Sim. 2 marechais, foi nossa briga, né, dos marechais, resolvem assumir o poder no Brasil, brigam por esse poder. Depois nós vivemos uma república de mentirinha, em troca, em alternância de presidentes da república entre Minas e São Paulo. E depois, por meio de outro golpe, nós colocamos um presidente. Se quer fazer uma Constituição Democrática, 34, não se faz a Constituição Democrática. 37, nós temos início ao Estado Novo, de inspiração claramente fascista. Então, importado esse Estado Novo, lá da Europa, o Getúlio importa o Estado Novo. Olhem os paralelos. É claro que a gente vai estou indo longe, mas só para a gente pensar em conjunto. Vejam, os juristas, Francisco Campos, por exemplo, Chico Ciência, como era chamado, Francisco Campos, jurista do Estado Novo, é o camarada que vai ensinar a fazer um ato institucional em 64. Porque se discutia, como é que a gente vai chamar isso? Tem a Constituição. O Francisco Campos
olha para os militares assim. Por Costa e Silva, que era quem queria o poder, acabou caindo na mão do Castelo Branco por uma briga entre os militares. Mas enfim, isso no início, depois o Costa e Silva vai assumir. Ele diz, basta uma máquina de escrever um papel para a gente mudar tudo. Para ver. Então, inclusive os que inspiraram vontade de novo, vontade de volta em 64. Com certeza. É complicado, assim. Bastante. O otimismo vem da luta, da resistência. E haja resistência. E penso que, bom, um minutinho pra gente encerrar, Hector. Mas penso que esse recado final que tu deixou, e tem que ser dessa forma, penso que sim, precisamos todos e todas resistir, porque o golpe não foi dado para acabar, né, logo ali. Então temos bastante coisas para enfrentar ainda dentro desse golpe, dessa situação, né? E sim, tentando ser o mais otimista possível e seguir na resistência, porque senão aí sim fica pior, né? Acho que é por aí a ideia, né? A margem está na luta. Muito bem. 11h59, vai fechar meio-dia daqui a uns segundinhos. Estamos ouvindo Maria Rita com... Santa Chuva. Santa Chuva. Rafa inspiradíssimo hoje, coisa boa. Muito bem. Encerramos assim essa terça. Acordou calminho, é bom, é necessário, Rafa, equilíbrio para a luta. Amanhã, quarta-feira, temos mais Paralelo 30. Vamos falar, inclusive, sobre o desmonte do SUS, que está dentro da agenda do golpe. Até amanhã às 11 horas. Não faz assim, não vá pra lá. Meu coração vai se entregar à tempestade. Chamar